Fala galera do Coffee Me, estamos em mais um review, Blockkiss Champion Class, Saga de Gêmeos e Ikki de Fênix, os dois melhores personagens da franquia disparado. Quem é Shaka? Vamos devagar. Mas é realmente os dois mais desejados aí até então, né? Peguei ele no AliExpress, vou deixar o link fixado aqui nos comentários, tá? Peguei logo quando lançou, assim, acabou de sair o anúncio, já fui lá e peguei. Então vai ter o link fixado aqui nos comentários. E para quem quiser também, tem o grupo de ofertas no WhatsApp, para vocês verem os links que eu estiver postando no AliExpress, Amazon, Mercado Livre, para vocês não perderem nenhuma oferta, para estar garantindo os itens aí que vocês tanto querem num precinho bacana, beleza? Também tem cupom de desconto, usa as moedinhas também que você conseguir garantir. Vai ser review duplo, beleza? Dessa tropa aqui. Fechou? Não vou fazer review separado, não. Então, primeiramente, vamos ver o Saga, né? Vamos deixar o melhor pro final, certo? Aí no final a gente olha a caixinha do Ikki, beleza? Então temos aqui a caixinha do Saga, Champion Class, logo Cavaleiro Zodíaco, logo Blockkiss, Saga de Gêmeos, Champion Class, não precisa de pincel para pintar, de cola e nem alicate, beleza? Logo Masami Kurumada Production, a lateral da caixa aqui, ó. Temos o Saga de Gêmeos, queremos tanto um Object. Blockkiss, faz os objetos, armaduras de ouro aí com extras, com faces extras, effect aí que vai ficar legal, hein? E as Pandora's Box. Temos aqui a parte de trás, certo? Vamos chegar mais perto aqui. Saga Maligno, ele vem a face neutra do Cavaleiro de Gêmeos, né? O Saga do Bem, a ilusão de Gêmeos, a expressão de ataque e uma face maligna, tá? E tem mais duas expressões aqui. Deixa eu ver essas duas aqui. Ah, não, é essa aqui de cima aqui, ó. Tá, mas não vamos ver aqui direitinho as faces que tem, tá? E aqui o personagem, tá? Na lateral aqui, os extras que vem. Então ele vê ao todo 3 pares de mãos, uma mão aberta, né? Espalmada, uma mão um pouquinho mais aberta com o dedinho assim, punhos fechados e o efeito de explosão galáctica, a base e uma mão para você colocar o golpe da explosão galáctica. Eu peguei só um Saga, porque eu falei, tava na época das vacas magras, eu falei, vou segurar um pouco. Depois porque eu vou mostrar só um Saga aqui, né? Vou mostrar só um boneco, mas eu vou mostrar as 3 variantes dele, tá? Mas então, pra mim, no momento, não ia compensar. Eu vou dar uma segurada, beleza? Então vamos abrir aqui, ó, a caixinha dele aqui. Vamos abrir aqui. Opa! Chegou bem embalado, tá? Você não tem que reclamar. Vou fazer aquela disposição das peças aqui pra gente poder ir montando e eu mostrar direitinho o manual, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos olhar as faces primeiro. Tem 4 faces, sendo uma face dele do bem, uma face dele de expressão de ataque, também versão do bem, a face da ilusão de Gêmeos e a face maligna. Algumas pessoas estavam falando que tava vesgo. Cara, olhando aqui, ó, não tá não, velho. Não tá. Não tá, não tá, não tá não. Vamos ver ele com, vamos colocar direitinho. A imagem, como sempre, é simples, é praticamente a mesma coisa, certo? Aqui estão as gradezinhas, então vou dar aquela acelerada. Se eu achar algum ponto curioso, que é diferente, eu paro pra gente fazer. Então, pro vídeo ficar mais dinâmico, não ficar um vídeo muito longo, beleza? Então, bora lá. Vamos ver o manual aqui, ó. O manual do Saga. Então aqui, ó, tem a versão dele aqui maligna, com o mangá de fundo. Tá? Ainda não tem informações sobre quando essa wave, né, do Saga e do Ikki vai chegar pro Brasil, mas Cavaleiros está chegando bem tranquilo aqui no Brasil, tá? Beleza? Ó, parece que tem um... Ah, não, aqui é ok. De resto aqui, pelo que eu tô vendo, é bem parecido mesmo a questão da montagem. Nada diferente, não. Certo? Só a perna aqui que eu tô vendo que mas é praticamente igual. Igual, é. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, beleza. Não, tranquilo. Pra gente não fazer errado como eu fiz no do Shura, né? Que eu tive que desmontar depois o corpo para montar as ombreiras. Então vamos acelerar o vídeo e os pontos que eu achar curioso eu vou estar parando para estar informando. Bora lá.
Ó, vamos lá. A perna aqui ela é bem diferente, porque a dos outros, ela era toda dividida aqui, você tinha que encaixar um pininho aqui e fechar. Aqui não, a perna já é inteira praticamente, você só vai tampar a parte da frente. Eu acho assim melhor, porque é bem mais rápido, né? Como eu tô com o review do Shura bastante fresco, você pegava a parte de trás, mas a parte da frente pegava um bloquinho assim para encaixar, para fechar, e aqui a parte do calcanhar era uma outra peça que se encaixava. Então eram tipo três peças. Aqui não, aqui é só a peça toda da perna e mais a parte da frente que nós vamos tampar agora. Então esse aqui é um ponto curioso que eu achei interessante, tá? Fechar só aqui. Eu achei na minha opinião melhor do que ser dividido em três partes. Mas como é model kit, a gente vai montar, né? Mas eu gostei desse modo aqui, acho que é mais prático, tá? Achou? Então fechou aqui, ó. Primeira perninha. O pezinho tá feito. Eu vou instalar o dedo e vai aparecer o outro pé aqui montado. Então, 2, 3 e... Tá aí as duas perninhas montadas. Vamos agora para os braços para a gente já finalizar, certo? E eu vou estar montando ali, mostrando as faces, tá? Então vamos embora. Vamos usar dessas pecinhas aqui. Então vamos começar. Pronto, tá aqui montadinho. Vamos montar agora, ver a questão das mãos que tem. Punhos fechados, uma mão um pouquinho mais aberta e a outra espalmada. E cadê? E tem a mãozinha aqui da Explosão Galáctica, que ela tem esse pino bem grosso aqui, tá? Deixa eu ver se é nessa mão aqui. É nessa mão aqui. Tanto faz eu jogar pra lá, pra lá. Então vamos botar esse aqui que eu vou botar ele com effect. Nós vamos montar o effect, tá? Então uma mãozinha tá pronta. Vou botar a plaquinha aqui. Prontinho. Uma mão lava a outra. Uma mão já tá montada. Agora eu vou instalar os dedos e vai aparecer a outra mão montada. Prontinho. Tá os dois braços montados. Vamos montar agora as faces, tá? Eu vou montar todas aqui. E a gente... Ah, falta as ombreiras, né? As ombreiras é tranquilo. Vamos fazer então aqui, ó. As duas ombreiras montadas. Agora nós vamos encaixar no boneco. Opa, e aí nós vamos montar o restante. Então vamos lá. Você pode deixar, ó, prontinho. Você pode deixar ele assim, lembra quando o Saga Super arranca a cabeça do Cano, da ilusão de gêmeos? Então, você pode deixar assim também. Agora vamos montar as faces. E o ermo, tá? Ah, e tem uma pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ela vai nas costas, tá? Então vou montar aqui. Tô faltando ela aqui, ó. Todos têm um símbolozinho aqui do cavaleiro. Que legal, cara. Não sei se no mangá... Aqui tá um trem esquisito. Aqui tá com 3 pontas. Ah, mas vai fechar. Prontinho. Vou montar as faces.
tá? O ponto, assim, na minha opinião, que seria negativo é que a ombreira, ela não. Ela é única, ela não tem uma divisão. Ela poderia ter essa pecinha aqui dividida para te dar maior mobilidade. Então, isso aqui trava um pouco na pose. Então, temos aqui o Saga, a ilusão de gêmeos, certo? Gostei. Vamos agora montar a versão maligna. Já tá aí o Saga maligno, vou chegar bem perto da face dele aqui. Não tem nada de vesgo, não. A galera acho que exagerou um pouquinho. Bonito, bonito, bonito. Pô, o Saga do Mal ficou lindaço. Pô, o Saga do Mal ficou lindaço. Vou botar agora a face dele de expressão, de ataque, porque a gente vai ter que montar o effect ali também, tá? Então, vou mais uma pausa pra gente ver lá. Bom, para montar aqui o effect, vou encaixar isso aqui, né? Ele é bem emborrachado, né? Encaixou aqui, bem tranquilo, certo? Depois você fica com a mãozinha aqui, ó. Beleza? Pronto. E agora eu vou encaixar aqui, ó. Pronto, tá aí o Saga com a explosão galáctica, expressão de ataque, tá? Lembrando que é o filme do Abel, né? Mano, sem sacanagem, dá vontade de pegar mais um. Se deixar a versão maligna, dá vontade de pegar três. Deixar ele na versão do bem, maligna e com a ilusão de gêmeos. Mas isso eu vou deixar pra depois, tá? Bem legal. Agora é a face neutra, né? Pausar aqui pra gente ver. Tirei foto. Pronto, tá aí. Saga todas as versões montadas. Gostei. Só acho que a ombreira aqui tinha que ter articulaçãozinha aqui. A ombreira aqui ela deveria ser toda dividida. Essa peça com essa aqui, sabe? Que você teria maior possibilidade, uma amplitude maior na movimentação dos braços. Isso aqui limita um pouco, tá? Limita um pouco na questão da pose. Mas é um item bastante imponente. Isso não tem o que falar. Bom, tá aí o Saga de Gêmeos versão boa, tá? Vamos lá, vou resumir aqui a questão da montagem. Tranquila, não tem nenhum segredo, só a parte da perna ali que ela é totalmente diferente das outras versões. Então são duas peças, como vocês viram na montagem. Não são mais três peças, onde tem o calcanhar e a parte da frente da perna e a parte traseira ali da batata da perna, onde vocês encaixam. E não tem aquele bloquinho que une as peças. Então aqui é só a perna totalmente inteira. Você só vai tapar ela com a parte da frente, que é essa parte daqui, certo? E encaixar os pés. Então a montagem é mais fácil. Eu acho que todos deveriam ser assim. Não sei se é por conta de detalhe, design, alguma coisa do tipo. Ponto para mim que fica a questão da face. Bom, a face desse Saga tá, para mim tá perfeita, não tenho nem o que falar. Tá perfeita. Tá bom? Vou agora passar ele pro Ilusão de Gêmeos e aí depois a gente finaliza com a versão maligna dele, beleza? Agora a ilusão de gêmeos. Bem legal, vou dar uma dica aqui. Não fique toda hora, tira o elmo, coloca o elmo, porque a pecinha de encaixe ali ela é um tanto frágil e eu percebi que ela pode quebrar. Então, se quebrar, talvez você vai ter que colar. Então, eu vou até deixar o meu Saga de Gêmeos, a versão ilusão dele, com o elmo, que eu acho que é o que combina mais, certo? Então é só essa dica. Não fica toda hora desmonta, desmonta. Como eu tô fazendo um review aqui, eu vou desmontar, tirar, vou fazer isso e tal, deixar ele segurando o elmo. Mas não faça porque tem uma pecinha de encaixe ali que ela é um pouquinho frágil, né? Uma pecinha de plástico onde vai encaixar, onde vai fechar o elmo nas laterais e ela pode quebrar, porque é bem difícil de você tirar, porque você tem que abrir o elmo para tirar a face, para colocar outra, desmontar o elmo praticamente tudo, então essa peça é um pouco frágil, então tomar muito cuidado aí, beleza? A ilusão de gêmeos não tem nem o que falar, muito bonita, a armadura em si, cara, a armadura tá lindíssima, tá bem fiel, eu sei que muitos vão reclamar por conta do corte ali entre o abdômen e o peitoral, mas se não fizer assim, acaba perdendo um pouco a questão da movimentação do abdômen, certo? Bom, tá aí a sua versão maligna, não achei ele nada vesgo, tá? É uma peça muito bonita, a face muito bem feita, bem construída, isso vai depender muito do ângulo que você colocar. Achei o efeito interessante, eu coloquei ele ali meio errado, tinha que levantar um pouquinho a mão. Mas, eu não vou dar a nota total, porque eu acho que poderiam ter dividido um pouco essa ombreira. A peça ali que é o hexágono, tanto da parte da frente quanto a parte de trás da ombreira, ela deveria ter movimento. Por quê? Na movimentação do braço ela vai limitar um pouco. Então vai limitar um pouco na questão ali de mobilidade. Então, se ela tivesse sido dividida, tivesse uma articulaçãozinha ali, cara, ela te daria uma amplitude maior de movimentação no braço. Beleza? Só esse pontinho aí que
não ficou tão legal. Do restante, ficou, assim, muito bom. Beleza? Vamos agora... Vou dar nota, né? Tem que dar nota, né? Vou dar nota no final do vídeo aí. Vamos agora correr pro wiki aí, pro vídeo não ficar... No vídeo review. O vídeo review. Não ficar tão grande. Então, vamos lá agora pro wiki de Fênix, que veio nessa wave aí. Bora lá. Vamos de Ikki agora. Tá aqui a caixa dele. Bloquinho, Santo Seiya, personagem. Aqui, se não me engano, uma frase do personagem de efeito. Champion Class. Certo? A lateral aqui da caixa temos o Ikki de Fênix. Armadura V2 dele, tá? É quando ele, se não me engano, ele perde a luta. Na verdade, ele não perde. Ele se sacrifica na luta na casa de Virgem. Quando ele retorna já na sala do Grande Mestre, a armadura dele renasce na versão V2, tá? Ele vem um effect diferencial, né? Se não me engano, só o Sei que veio dos de bronze. Então aqui tem face séria, de olhos fechados e a fase de expressão de ataque. Tá aqui o personagem, tá? Aqui também na lateral da caixa. Ele vem ao todo 3 pares de mãos, uma mão bem aberta, um pouquinho mais fechada, punhos fechados, o effect e a base. Vamos abrir o Ikki aqui, ó. Mostrar a distribuição das peças para a gente poder mostrar o manual e também o effect aqui. Vamos lá. Bom, tá aí a disposição das peças. Aqui a base. Eu só não mostrei mostrando a base do Saga, né? Mas é a mesma coisa. Aqui o manual do Ikki de Fênix. Personagem aqui, olha que bacana que ficou aqui com as imagens do mangá, né? De fundo. A montagem dele, vamos dar uma olhada rápida. Mesma coisa dos outros, tá? Eu acho que é bem. Ele até vai ser mais rápido. Tá? Bem tranquilo a montagem dele também. Vou deixar aqui. Vamos olhar aqui o effect. Essa aqui é a Fênix. Bonita. Simples, óbvio, né? Não tem como fazer uma coisa monstruosa, mas ficou muito bonita. Ficou bem legal, tá? Elas são de borracha, tá? Então elas são um pouco mais maleáveis. Melhor, porque se fosse de plástico, qualquer coisinha, e como são peças mais menores e tudo, talvez ia ter a possibilidade de quebrar. Então, como é de borracha, então é óbvio que você forçar que você vai arrebentá-la aqui em cima, né? Mas assim, é mais maleável, né? Mas, cara, talvez faltou, não sei, um extrazinho a mais para esse Ikki, as penas com efeito assim, voando, seria legal. Mas vamos, ficou bacana. A face dele séria, muito bonita, né? De olhos fechados. A face dele séria. E a face dele de expressão de ataque. Muito bonito. E nós vamos agora montar o Ikki de Fênix, tá? Então, acho que não vai ter nada, nenhum ponto curioso aqui, mas caso tenha, eu dou aquela pausa, faço uma breve explicação. E enquanto isso, nós vamos dar aquela acelerada. Bora lá! Prontinho, uma pena tá montada, ficou uma rebarbazinha ali. Tava bem durinho pra tirar, tá bem? Ficou bem uma rebarba. Eu vou estalar os dedos e vai aparecer outra perna montada. Então bora lá. Ó. Pronto, tá as duas pernas. Notei que a articulação... até que não é tanto não, mas na hora de encaixar ali eu achei bem dura. Lá ele.
Aqui é um pouquinho. Mas também tem que ser um pouquinho firme, né? Mas quem tá com as articulações muito duras, é bom botar na água um pouquinho, só pra dar aquela fervidinha, mas pouca coisa, tá? Só você vai amolecendo ela. Beleza? Vamos montar agora os braços. Mãozinhas, né? Vê um par aqui de ataque que eu tirei. Mão mais aberta, uma mão um pouquinho mais fechada, de técnica, e punhos fechados, tá? São essas mãos extras aí. Uma mão montada, estalar os dedos, aparecer a outra. Dois braços montados. Agora vou montar a ombreira, né? Montado, fazer uma posinha dele melhor aqui, né? Porque assim ficou feio. E a Fênix saindo aqui, ó. Pronto. Show, hein? Show, show. Então tá aqui o Fênix. Certo? Eu vou botar. Agora só sobrou essas peças, né? Eu vou fazer ele uma pose de ação pra gente mostrar a questão da Fênix. Depois eu vou fazer a pose dele normale, beleza? Então vamos lá para as considerações finais. Bom, tá ele com a Fênix. Muita gente falou comigo que não deveria vir mais uma haste, mas aí eles teriam que fazer uma base exclusiva com dois furos. Cara, até você pode, só que você não vai colocar o chãozinho ali, né? Então, para você encaixar a Fênix na base, ao invés de você colocar os grampos que prendem a cintura da figure, né, do model kit, você vai tirar esses grampos, né, aquela pecinha do grampo, deixa eu mostrar para vocês. Você vai tirar essa pecinha aqui e vai colocar o effect. Só isso. Então ela fica assim. O personagem não fica preso na base, mas a Fênix fica. Bom, vamos lá. O effect é simples, mas é bonito e compõe muito bem a figura, o personagem, compõe muito bem. O tom da armadura é um alaranjado, bonito, que é baseado no mangá, para quem está na dúvida. Todos os Champion Class são baseados no mangá. A armadura é a V2, que é quando ele volta para a Batalha das 12 Casas lá, né, já na sala do Grande Mestre para enfrentar o Saga. Por isso que eles colocaram o Saga junto, para ser nessa wave junto com o Ikki. Achei bastante interessante. Montagem simples, fácil. O encaixe das peninhas ali eu achei muito fraco. Eu fiquei meio assim, vamos ver. Mas talvez essa pecinha aí ela prende mesmo segura, né? Mas eu não sei se movimentar ali vai cair. Vai sair fácil. Mas é muito bonito. Eu vou mudar ele de pose agora, que eu coloquei ele aqui com o effect, pra gente ver e analisar ele melhor. Na verdade, eu vou colocar ele junto com o Saga pra gente finalizar o review. Vamos lá! Wave, Blockis, Ikki de Fênix e Saga de Gêmeos. Há uma wave que. De peso. Ambos vêm com effect, bem legal, trazendo um extra a mais, principalmente pro Ikki ali, que é a Fênix, achei legal. A explosão galáctica, um efeito mais simples, porém bonito. Eu achei a peninha ali que eu falei do Fênix, ela vai sair com uma certa facilidade, tá? O encaixe dela eu não gostei tanto. Ela tinha que ter um encaixe um pouco mais firme mesmo. Como é emborrachado a ponta, talvez a ponta poderia ser um plástico ou uma borracha um pouco mais dura para você encaixar bem ali. Então ela vai acabar saindo com uma certa facilidade.
Então já vou tirar ponto disso. Já no Saga, eu vou tirar ponto pela questão da perda de mobilidade nos braços ali, na movimentação nos ombros ali, certo? Então, como eu falei, essa peça hexagonal da ombreira ela tinha que ter uma articulação, que aí você poderia melhorar a questão da mobilidade. Então, eu vou tirar meio ponto. Eu não vou tirar mais do que isso, não. Meio ponto para os dois está ótimo. Os personagens muito bem feitos, bonitos, faces maravilhosas, excelentes. No Ikki tem aquela discussão que no mangá ele tá com o cabelo preto, tem hora que tá com o cabelo castanho, eles acertaram cheio sobre a questão do cabelo preto. A armadura bem chamativa, muito bonita, os detalhes, o design, tanto do Saga quanto do Ikki. Então, assim, do modo geral, vou dar 9,5 para ambos, tá? Sem tirar nem pôr. Para mim, o defeito, na minha opinião, tá? É a questão da peninha ser a pontinha, uma borracha muito maleável e vai acabar saindo com uma certa facilidade quando você for mexer, certo? E ele, o do Saga, ele impossibilita a mobilidade nos ombros, ali nos braços, para você fazer alguma pose, tá? Então fica um pouco travado. Beleza? Se você quiser comprar esses dois itens, vou deixar o link fixado aqui nos comentários do link do AliExpress. Você ajuda o canal também, tá? E tá tendo cupom de desconto, dá uma olhadinha, vou postar aqui, ver se o cupom tá funcionando. Sugiro você olhar com a questão das moedas do AliExpress, beleza? Espero que tenham gostado do review de hoje. Review em primeira mão, Ikki de Fênix e Saga de Gêmeos, ou Ikki de Gêmeos e Saga de Fênix. Beleza? Espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e até a próxima. Fui!